Olá pessoal, vamos dar início a mais uma resolução de questão de Química do Enem 2021, uma questão que vai tratar para a gente sobre o conteúdo de estequiometria. Lembrando que sempre nos vídeos anteriores que eu respondo questões de estequiometria, eu falo que a gente pode resolver as questões de estequiometria seguindo 5 passos, certo? Se você não viu os vídeos ainda que trata das outras questões, na playlist, só você ir no YouTube, na parte da playlist, que você vai encontrar todas as questões de estequiometria. A questão ela fala o seguinte: qual é a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar? Então ele quer saber a massa de calcário em gramas para neutralizar 1 litro de drenagem de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico, sabendo que a massas molares ele traz, né? A massa molar do calcário e do ácido. Então, o calcário ele vale 100 gramas e esse ácido ele vale 98 gramas por mol. A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessa substância é a pirita, FeSO2, que em contato com oxigênio atmosférico reage formando uma solução aquosa. Ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas, certo? Então, isso é a drenagem ácida de Minas. Segundo a equação química, ele traz que o ferro, a pirita, né, FeS2, mais oxigênio mais água vai gerar a FeSO4 mais H2SO4. Em situações críticas nas quais a concentração de ácido fúrico atinge 9,8 gramas por litro, o pH alcança valores menores que 1. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de Minas é tratar com o calcário, que é o CaCO3. Considere que uma amostra comercial de calcário com pureza de 50% em massa foi disponibilizado para o tratamento. Gente, a primeira coisa que é necessário fazer nessa questão vai ser achar a reação, porque a questão traz o seguinte: ele quer saber qual vai ser a quantidade de calcário necessário para neutralizar esse ácido, né? Então, para neutralizar, na verdade, 1 litro dessa drenagem ácida. Então, a primeira coisa que você tem é o seguinte: você tem que o ácido, o H2SO4, né? A gente vai precisar reagir ele aqui com o calcário, com o CaCO3. E após essa reação, vai gerar um produto. Não um produto que a gente ainda não sabe qual é, certo? Então, essa equação, essa questão, melhor dizendo, para você poder achar a equação, você tem que tirar essa informação do texto, certo? Que é, a partir do ácido, você vai reagir com o calcário para poder neutralizar. A gente sabe que isso aqui é uma reação de dupla troca, né? Aqui se é uma reação de dupla troca, aqui nós vamos ter os compostos. A gente tem o seguinte: a gente vai ter que o H+, né? Então H positivo, e o H positivo, o O negativo, né? O SO negativo. Aqui a gente tem uma divisão dessa substância composta. E novamente aqui a gente vai ter positivo com negativo. É um macetezinho, na verdade, né? Positivo e negativo, já que a gente vai ter reagentes compostos. A partir disso, a gente vai ter a formação, né? Então, a gente vai ter o positivo com o negativo e o negativo com o positivo. Ou seja, eu vou ter aqui na minha primeira parte do meu produto o H2, que é positivo, com o CO3 negativo. Então, eu vou ter H2, CO3, mais quem? Mais o meu SO4. Deixa eu só corrigir aqui. Mais o meu SO4 mais SO4. SO4 negativo com positivo Ca. Então, esse vai ser o meu produto gerado, certo?
Ok, minha reação ela está montada. Mesma quantidade de produtos ou tem a mesma quantidade de reagentes. Então, seguindo os 5 passos, a minha reação ela está montada. O meu segundo passo, a minha equação está balanceada. O meu terceiro passo, eu preciso saber quais são as substâncias de interesse. E quais são as substâncias de interesse nessa equação, nessa situação aqui? A minha substância de interesse que ele fala é qual a massa de calcário. Então, eu vou precisar saber a massa de calcário, que é esse agente aqui, certo? A massa de calcário. Para eu neutralizar a drenagem ácida, que é o meu ácido sulfúrico, H2SO4. Então, esse é meu segundo agente de interesse. Pronto, já tenho os meus dois agentes de interesse. O próximo passo que eu vou ter que fazer é saber as relações. Então, aqui eu vou ter que 1 mol de H2SO4 vai estar para 1 mol de CaCO3, de calcário, né? A minha relação, como a própria questão traz, é uma relação massa-massa. Já que a questão também ela pede de massa, né? Massa-massa. Agora eu vou para o meu último passo, né? Dentre os 5, né? O primeiro foi achar a equação, a gente já achou. O segundo foi balancear, a gente já balanceou. O terceiro foi a substância de interesse, que a gente também já achou. E o quarto foi as relações, mol-mol, massa-massa. O último passo é eu montar a minha regra de 3. E aí eu trago o seguinte para vocês. Quando a gente vai montar uma regra de 3, a gente vai ter sempre as duas linhas, correto? Quem são essas duas linhas? A minha primeira linha é o que você sabe, né? É o que a gente sabe. E a minha terceira linha é o que você quer. O que é que você sabe dessa questão, né? Você sabe dessa questão, a massa do H2SO4, que a própria questão traz, que é 98 gramas por mol. Então, aqui vai ser 98 gramas por mol. E a massa do CaCO3, que a gente também sabe, que no caso vai ser exatamente 100 gramas por mol. Então, isso é o que você sabe. Mas o que é que você quer? Você quer saber qual a quantidade, você quer saber, na verdade, a quantidade, qual é a massa, né, de calcário em gramas para neutralizar 1 litro da drenagem ácida. Então, você quer saber a massa do calcário, então aqui vai ser X, para neutralizar 1 litro da drenagem ácida. Como eu vou saber a massa de 1 litro dessa drenagem ácida? Aí, se você voltar aqui para a questão, você vai ver aqui em cima, ó, que a questão fala a concentração do ácido sulfúrico, né, é de 9,8 gramas por litro. Então, eu posso adotar aqui a minha quantidade de ácido sulfúrico em 1 litro em gramas é de 9,8 gramas. Então, aqui vai ficar 9,8 gramas. Pronto, agora é só eu resolver essa minha regra de 3, né? O que a gente vai chamar de meio pelos extremos. Eu tenho o seguinte, eu tenho que 98 gramas por mol vezes X vai estar para 100 gramas por mol vezes 9,8 gramas. Então, eu tenho que X vai ser igual a 100 gramas por mol vezes 9,8. Isso tudo dividido por 98 gramas por mol. Cortando unidade de medida, grama corta com grama, mol corta com mol. Então, aqui eu vou ter, exatamente após fazer essas contas, eu vou ter 10 gramas. Certo? 10 gramas. Esses 10 gramas de CaCO3. 10 gramas de CaCO3. Então, com base, né, nesses 10 gramas que a gente encontrou de CaCO3, a questão fala que a nossa pureza é de 50%. Isso quer dizer o seguinte, que em 10 gramas de calcário, de CaCO3, eu tenho uma pureza de 50%. Então, dentro dessas 10 gramas, eu só vou ter realmente de calcário 50%, certo?
Então, 50% de 10 gramas vai dar o quê? 5 gramas. É isso que a questão diz, certo? Só que você olhando pelo valor que a gente encontrou, a gente precisa de 10 gramas de CaCO3, ok? Então, se eu preciso de 10 gramas exatamente, eu posso fazer a seguinte relação. Eu posso dizer que 10 gramas eu tenho 50%, certo? Em 10 gramas eu só tenho 50% de calcário. Em quantas gramas eu vou ter 100% de calcário? Então, você fazendo essa regrinha de 3, você vai ter que 50 vezes x vai ser igual a 10 vezes 100. Logo, x vai ser igual a 10 vezes 100. Opa, botei 1000 aqui. Então, você fazendo essa regrinha, você vai achar o seguinte, né? 10 vezes 100 dividido por 50. Logo, 50 vai valer 20 gramas. Quer dizer, x vai valer 20 gramas. Então, a quantidade necessária de calcário que eu vou precisar para neutralizar, né, vai ser o que? 20 gramas. Por que 20 gramas? Porque 50% é a pureza. Então, quando eu tiver essas 20 gramas que eu tirar, né, esses 50% de pureza, eu vou ter as minhas 10 gramas que a gente acabou de calcular. Então, por isso, a resposta correta é a letra D. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos, até a próxima questão.